Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o professor Fabiano, super acadêmico. Eu queria falar hoje com vocês sobre um aspecto da filosofia socrática que me foi perguntado por alguém que assistiu o vídeo, a videoaula sobre Sócrates e o ceticismo. Pedi para falar sobre a aplicação do método socrático, especificamente na psicologia, mas eu vou falar no todo e ver se ajuda a compreender melhor essa questão do método socrático e como é que ele funciona. Então, Sócrates, como eu falei na aula sobre Sócrates e o ceticismo, como muita gente sabe, ele nunca escreveu nada, nunca deixou nada escrito. A prática dele era muito de diálogo. Então, o que ele fazia como filosofia era debater com as pessoas sobre os temas vigentes, sobre os temas em discussão, considerados importantes na época dele lá na cidade de Atenas, certo? Então, a prática dele nesses diálogos é o que foi interpretado posteriormente como sendo um método socrático que tem um viés filosófico, que é o originário, tem um viés, um caminho que é pedagógico, que tem uma ligação muito forte com o ensino, com o papel educativo da filosofia, e tem um viés, digamos, terapêutico, que influencia muito a psicologia, tanto que Sócrates é considerado também o pai da psicologia, por causa desse aspecto do autoconhecimento, esse aspecto terapêutico. Então, o que é esse método? O que ele fazia? Ele fazia perguntas. Então, havia uma temática em discussão na cidade, uma temática de discussão num grupo de pessoas, sobre o amor, sobre a justiça, sobre a verdade, sobre a beleza, sobre qualquer tema que fosse considerado importante em algum momento, em alguma situação específica. E aí o Sócrates ele ouvia o que as pessoas diziam sobre certo tema, sobre tal tema, especialmente porque, assumindo como verdade que ele reconhecia que não sabia de nada, só sabia que não sabia de nada, então ele se preocupava em ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre certo tópico, sobre certo tema, e a partir do que as pessoas diziam, ele perguntava dentro do que as pessoas diziam. Então, se a pessoa pegava e definia a justiça como sendo o cumprimento das leis, ele começava a perguntar, sim, mas o que são leis? E a pessoa ia tentar desenvolver a partir daí a compreensão de cada elemento que compunha a temática que estava sendo desenvolvida, certo? Então, à medida que ele ia fazendo essas perguntas e aprofundando naquilo que estava sendo falado, a tendência era o locutor, a pessoa que estava dialogando com ele, reconhecer que na verdade estava falando sem profundidade sobre o tema. Certo? Então, definir justiça como cumprimento da lei somente não abarca todos os aspectos da noção de justiça. Assim como definir o belo, a beleza, como aquilo que agrada aos olhos, pode ser muito bem relativizado em vários aspectos. Então, o Sócrates ia aprofundando essas questões até que, em um certo momento, o indivíduo que estava dialogando com ele reconhecesse, até que ele podia reconhecer, tinha essa possibilidade de reconhecer, que ignorava do que estava falando. Falava achando que sabia alguma coisa, mas na verdade descobria, muito mais uma autodescoberta do que uma exposição pública, que não sabia do que estava falando. Bom, tente imaginar você como sendo um especialista em alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, em poesia, por exemplo. É um poeta muito famoso, muito conhecido, e começa a ser questionado sobre as coisas que todos acham que você sabe muito. E aí, esses questionamentos, essas questões vão fazendo com que você reconheça para si mesmo, principalmente, que era a meta mais terapêutica do método socrático, era fazer com que a pessoa descobrisse para si mesma. Então, por isso que a mensagem lá do
oráculo de Delfos é muito importante na filosofia socrática, que é conhece-te a ti mesmo. Então, só há para conhecer a si mesmo. Só tem você mesmo para conhecer. Então, esse conhecimento de si passa pelo reconhecimento da sua ignorância em relação a si mesmo, em relação ao que você acha que sabe e tudo mais. Bom, muitas pessoas consideradas sábias, né, ou que se consideram sábias, ou que outras pessoas consideram sábias, muitas vezes não gostam de ser expostas nem para si mesmos que não sabem, né, alguma coisa. Então, como a prática do método socrático era uma prática pública, era feita em praça, né, nas ruas, muitos desses sábios acabavam, ao se sentirem expostos, acabavam se ofendendo, certo? Quando o objetivo não era esse, certo? Então, o objetivo de Sócrates, pelo menos o que resta historicamente para a gente, não era expor os supostos sábios à vergonha pública. Era muito mais expor para eles mesmos que eles não sabiam do que estavam falando, certo? Então, não saber o que está falando, né, que é a chamada ironia, né, é você pegar e revelar para si mesmo que você não sabe, certo? Então essa primeira parte do método socrático chamada ironia é quando, a partir das perguntas em cima do que o falante falou, ele revela para si mesmo que não sabe, certo? Então esse reconhecimento de que não sabe faz com que seja possível você desenvolver novas ideias, ideias mais claras, né? Ideias mais próximas possível da verdade, que aí vem a segunda parte do método socrático, que é a maêutica. Então, no aspecto filosófico, a prática desse método incita o pensador a questionar sobre o que está sendo dito, no caso, num debate oral, num debate público, questionar o interlocutor até o ponto que possa ser reconhecido, né, a fragilidade do argumento, e daí gerando uma ideia mais consensual, mais próxima da verdade, que é o princípio também lá do ceticismo que nós vimos na aula sobre Sócrates. Então, a filosofia, né, mesmo a filosofia mais solipsista, mais aquela filosofia do pensador com ele mesmo, com as ideias dele, aquele estilo mais do René Descartes e tal, em que ele coloca perguntas e afirmações e aí contrapõe afirmações e coloca dúvidas e tal, mesmo isso tem esse princípio socrático de, através dos questionamentos, chegar a um reconhecimento de si mesmo como sendo ignorante, para poder chegar no momento de mais conhecimento, né? O maior conhecimento. Bom, essa é a prática filosófica, né? No caso da prática pedagógica, é muito útil, né? No sentido de que o professor, ele tem como, deveria ter pelo menos como objetivo, não simplesmente passar conhecimento para quem está aprendendo, mas muito mais fazer com que quem está aprendendo questione a si mesmo, questione aquilo que acha que conhece. Então é uma das coisas que é bem relacionada com a pedagogia lá do Paulo Freire, de que todo mundo traz algum conhecimento da própria vida. Ninguém chega numa escola formal sem saber de nada. Você sabe alguma coisa. A questão desse método socrático, aí, no caso aplicado à pedagogia, é fazer com que o indivíduo ele possa, a partir do que ele conhece, ele poder rever o que ele conhece, a partir dos questionamentos colocados pelo professor, e aí descobrindo aquilo que ele realmente não sabe, mas o que ele pode fazer, o que ele pode aprender, e daí se abrindo para o conhecimento novo. Ou reelaborando aquilo que ele já tinha, certo? O construtivismo também tem um pouco disso, então é uma coisa bem interessante para quem é educador pensar dessa maneira, porque sai do foco, né? Sai da posição do sabedor de tudo que passa o conhecimento para o estudante. E enfim, em relação à aplicação psicológica, terapêutica, né? Que foi o questionamento que a pessoa, né, o colega lá fez pela rede social, quando o terapeuta, né, ouve, escuta, né, o paciente, né, a pessoa que está lá buscando se conhecer,
ele deve se colocar na posição socrática de colocar questões em cima daquilo que a pessoa acha que é verdadeiro, certo? Então a pessoa vai e afirma, estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo, ou então, eu acho que eu não preciso de terapia, né? Eu só vim aqui porque, sei lá, porque meus pais quiseram, porque meu marido e minha esposa quis, né? Pediu, então não sei. E aí, ao ouvir, há uma série de questionamentos implícitos naquilo ali que o terapeuta pode fazer, formulando questões a partir do que foi dito, certo? Então, se o paciente diz, eu tive um sonho em que eu, sei lá, em que eu nadava numa piscina de dinheiro, sei lá. As questões têm que ser de modo à medida que o paciente tenta responder as perguntas, ele tenta responder as questões, não é necessariamente responder, mas ele faz um esforço de autoconhecimento, certo? Isso aí é o aspecto terapêutico mais forte. Então, não é simplesmente o terapeuta pegar e dizer uma interpretação pronta dos sonhos, de um sonho, no caso, para a linha terapêutica que acredita nessa coisa de interpretação dos sonhos, e entregar para o paciente, você sonhou nisso, não quer dizer isso. Então, não é assim, certo? Então, o método socrático ajuda o terapeuta ao formular questões para o paciente de modo a ele poder se conhecer, né? E procurar saber sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele acredita, sobre aquelas coisas que ele acha que são importantes na vida dele, o porquê daquilo ali ser importante, como acontece isso, né? De que maneira aquilo ali passou a ser um valor para ele, né? Porque o uso de tais termos, tais palavras, né? Tais significantes em certos momentos, e aí os cuidados que se tem, né? Então o terapeuta, né? O terapeuta, ao fazer perguntas, ele meio que promove essa busca por si mesmo no paciente, né? Na pessoa que está fazendo a terapia, chegando ao momento em que eventualmente a própria pessoa, né, que está fazendo a terapia, o paciente, ele possa pegar e buscar em si mesmo aquelas respostas, formulando para si mesmo as perguntas, né? Então isso seria o ideal, claro, não desprezando o trabalho de terapia, né, que hoje em dia as pessoas é que mais precisa de terapia, porque a maioria das pessoas assume como verdades uma série de coisas que não necessariamente são, mas talvez precisem daquelas coisas como verdade. E aí o método socrático aplicado na terapia, na psicologia, funciona bem para direcionar, não assim, dar regras para a pessoa seguir, mas muito mais para fazer com que a pessoa, ao pôr em dúvida a certeza que ela tem, ela possa encontrar a si mesma, que é a base toda do método socrático lá na filosofia, certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, né, no nosso canal aqui, Super Acadêmico, dá o like no vídeo, assista os outros vídeos, né? Veja aí todos os vídeos que tem disponíveis nas várias áreas do conhecimento que a gente pode contribuir. E se você tiver qualquer comentário, coloca aí, né? E compartilhe o vídeo. E até o próximo.